graça e a paz de Jesus, esteja, permaneça, se aprofunde, se estabeleça, enfim, se estenda através da sua vida e da minha vida. Tem duas coisas que a gente fala aqui, graça e paz, como um cumprimento, que mais do que um cumprimento, é um desejo do nosso coração, é uma oração sempre a Deus, que a graça e a paz esteja sobre mim, esteja sobre você. Amém, irmãos? Amém? Essa graça é maravilhosa. Eu quero... Estão ouvindo bem? Está chegando bem a voz? Está meio complicada? Tá claro? Tá ok. Qualquer coisa, dá um alô, faz assim, ó. Eu vou tentar ver e a gente de repente muda o microfone e tenta ajudar. Nos desculpe pela questão do som, não é relaxo, mas nós tivemos um problema de potência, queimou, é difícil consertar esse fósforo, estamos providenciando esse conserto, está sendo avaliado essas questões, talvez se não tiver conserto até tenha que se comprar, e o tipo de potência que a gente precisa ali, ó, aquela peça lá do lado ali da bateria está bem sem os equipamentos, ela não tem, não é fácil de encontrar aqui na nossa região, às vezes tem que pedir fora, então às vezes o som vai dar algum problema e é por essa deficiência, tá bom? Muito bem, eu quero compartilhar com você hoje à noite, não é uma pregação cheia com alguns pontos que facilitam a sua compreensão, seu raciocínio e você acompanhar o que eu quero colocar, não é uma pregação, mas é uma meditação sem ponto. Quando a gente colocar essa palavra no site da comunidade, ela não vai ter muito ponto para você ver. É muito bom quando a gente consegue dividir a mensagem dessa forma, porque ajuda a gente mesmo, facilita. Eu gosto tanto de ouvir, quando eu vou entendendo bem, com clareza, o raciocínio de quem está ensinando. Mas é uma meditação, e ela surgiu de uma conversa que eu tive essa semana com minhas filhas após o almoço, e também com uma conversa que estava com a gente o Caleb, que não está conosco hoje à noite, está com os tios dele. Nós estávamos almoçando após o almoço, eu não sei como que a coisa aconteceu, não é, na minha casa não pense que tem sobremesa sempre, é uma conversa sobre a Bíblia, não é assim, mas nessa ocasião foi, e aquilo começou a borbulhar no meu coração, e aí uma das minhas filhas falou, pai, por que você não fala sobre isso? E, bom, não é exatamente sobre aquilo que nós estávamos conversando, mas passa por essa conversa que tivemos nessa semana que passou. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no livro de João, é o Evangelho de João, no capítulo 5. Nós vamos ler 2 versículos muito conhecidos, e depois nós vamos ler Mateus 11. Nós vamos primeiro para João, depois para Mateus 11. Os 2 textos são muito conhecidos. Então João capítulo 5, versículo 39 e versículo 40, diz assim, são palavras de Jesus: vocês estudam as Escrituras sagradas porque pensam que vão encontrar nelas a vida eterna, e são elas mesmas que dão testemunho a meu favor. Mas vocês não querem vir para mim a fim de ter vida. Essa segunda parte é bem importante. Estudam as Escrituras sagradas, Jesus está dizendo para as pessoas que acompanhavam ele, acreditam que nessas Escrituras vão conseguir vida eterna. Jesus confirma um fato interessante, de que o que eles estavam estudando, a fonte deles era fidedigna, e diz, de fato, é boa essas Escrituras que vocês estão estudando, e elas falam de mim. Mas, aí vem aquilo que o Cleverson enfatizou bastante na mensagem passada, foi interessante, mas, essa é uma palavrinha-chave. Entretanto, todavia, porém, vocês fazem tudo isso, mas vocês não me querem, não querem a vida que eu tenho para oferecer. Agora vá comigo para Mateus capítulo 11, talvez você saiba de cabeça, nos versículos 28 a 30, Mateus 11, 28 a 30, diz o seguinte: venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores,
Jesus falando: aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês, interessante, são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Até aqui. Eu gostaria de falar nessa noite sobre um assunto que, no meu entendimento, ele é simples, mas ele tem um peso filosófico. E eu digo que ele tem um peso de filosofia porque nessas duas passagens onde Jesus fala às pessoas, ele fala de coisas que são relativas à filosofia. De fato são relativas à filosofia. A filosofia trata da existência, a filosofia trata do conhecimento, é uma ciência que trata sobre esse assunto, sobre a verdade, sobre o que é essência e sobre o que são valores. E Jesus está conversando com gente que está buscando essas coisas de alguma forma. Estão buscando conhecimento, estão buscando razão para a sua existência, estão buscando a verdade, por isso que se colocam dentro daquilo que eram as escrituras sagradas da época. Estão buscando a essência porque não lhes faltam essa essência para a vida, e de alguma forma porque querem que alguma coisa mude. Então a filosofia trata disso. Então Jesus fala sobre isso. Venham a mim, tenham vida, vida eterna. Venham a mim. Eu quero trazer ensino novo para vocês. Descanso. Isso tem a ver com filosofia. E nada melhor do que a gente começar pensando numa meditação, meditando, pensando e refletindo. E eu quero fazer 3 perguntas para você. Quero que você pense e responda para você mesmo. Não precisa responder para a pessoa que está do seu lado. Primeiro, o que você acha? É uma pergunta pessoal. O que você acha que Deus deseja que você mude o seu estilo de vida? Ou Ele deseja dar a você vida para que você mude? Não é a mesma coisa. São ênfases diferentes. Pense na pergunta que eu fiz. Você acha que Deus deseja que você mude o seu estilo de vida? Ou você acha que Deus deseja dar a você vida que faça com que você mude? Segunda questão. O que você pensa que Deus está fazendo com você? Não o que Ele deseja. Ele está reformando a sua vida, usando peças com meia vida dentro de você, peças que já estão quase quebrando, pegando suas ideias e dando uma melhorada, dando uma pintura em você por fora, né, uma melhorada na sua aparência, nos seus pensamentos. Ou você acha que Deus está fazendo de você uma nova criação? Ele está fazendo algo que começou do novo, ou seja, de algo que você não tinha? Ou Deus apenas está reformando as coisas que você já tem? Terceira questão. O que você está fazendo para mudar o que você é? O que você está fazendo, não Deus? Porque nós falamos de mudança, todos passam por processo de mudança em todo momento. Então, o que você faz para mudar aquilo que existe em você e que não lhe é agradável, que não deveria estar na sua vida? Muito bem, observando o que Jesus comentou nessa passagem, eu fiquei pensando e concluí o seguinte, que é muito difícil, na realidade, a gente admitir que qualquer mudança que a gente produza na nossa vida, por mais que ela nos melhore, ou que a gente não produza, mas que a gente sofra por interferência do meio, é insuficiente para agradar a Deus de uma forma completa. Deixa eu repetir. Toda mudança que eu produzo em mim mesmo, eu, Zé Ernesto, vou mudar. Eu preciso mudar isso na minha vida. Vou mudar isso aqui.
luto e consigo mudar. E tudo que é mudado em mim por interferência externa, isso não é suficiente para agradar a Deus. Parece complicado pensar ou falar sobre isso, mas olha só, as pessoas com quem Jesus conversava nessa passagem das Escrituras em João 5, eles estavam estudando o Antigo Testamento. As Escrituras Sagradas ali eram os livros do Antigo Testamento, 39 livros. Eram estudiosos, pessoas que pesquisavam, que iam fundo no conhecimento. E óbvio, conheciam muito mais, porque os livros estavam na língua original deles. Eles faziam aquilo porque eles acreditavam que naquela pesquisa, naquele estudo, que é uma coisa que nos nossos dias se valoriza muito, a pesquisa, o estudo, o ir fundo nas coisas, né? Por isso que tem tantos mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então, eles estavam penetrando nas Escrituras porque eles acreditavam que havia um propósito supremo naqueles livros, que era a vida eterna. Mas Jesus deixa claro ali naquela passagem que eles não queriam a vida verdadeira. Eles queriam a vida deles sem a morte, não a vida verdadeira. Eles queriam a expansão do conhecimento, a expansão da religião, e através do conhecimento e da religião deles, eles queriam exercer domínio sobre as pessoas. Eles queriam, na verdade, pessoas que os admirassem. Olha como eles falam bem, como eles falam de forma profunda, como é que eles tiram isso lá, tem que ser muito inteligente. Então eles queriam e buscavam aspiravam essa admiração das pessoas. Eles queriam que as pessoas não tivessem os mesmos conhecimentos que eles tinham, para que elas se mantivessem numa condição de serem serviçais, servidores da religião. Por que eu digo isso? Porque se de fato eles quisessem a vida verdadeira, a vida de Deus, eles teriam experimentado aquela vida naquele exato momento em que eles estavam conversando com Jesus, porque Jesus era o Cristo, Jesus era o Messias, Jesus era o Emanuel, Deus que havia se encarnado, que estava ali diante deles. Carne, osso, sangue, palpável. E naquela pessoa que estava diante dos olhos dele, havia a plenitude de Deus. Deus em sua plenitude estava ali naquele homem chamado Jesus Cristo. E os caras estudavam sobre a vinda do Messias, porque queriam ter uma vida eterna, mas estava ali a própria vida eterna diante deles, e eles passaram por cima, não reconheceram. Interessante porque quando a gente pensa nisso, a gente está pensando no momento em que eles podiam estar sendo salvos. A gente pensa no amor de Deus, na graça de Deus, Jesus sendo quem era, descendo dos céus, se transformando num ser humano, com uma série de limitações, como eu e você temos, vivendo ali de forma perfeita, em carne e osso, diante dos olhos deles. Era muita graça, era muito amor, era muita misericórdia. Deus se materializando diante dos caras. Mas graça e relacionamento com Deus é algo que a humanidade, de um modo geral, isso já se passou na minha vida e na sua, mas a humanidade, de um modo geral, a maioria das pessoas ainda rejeitam. Porque relacionar-se com Jesus, irmãos, com a vida de Jesus, com a pessoa de Jesus, nos parece uma coisa muito simples, muito óbvia, muito fácil. E a nossa natureza humana e a nossa sociedade é uma sociedade pautada no desempenho, na força, no mérito. Tem que ter preço. Então a gente rejeita a graça. E estava lá, Jesus, é impressionante. Eu fico imaginando como alguns de nós muitas vezes já falamos, se Deus, se o Senhor fizer isso, eu faço aquilo. Deus, mas se o Senhor me respondeu, abrir aquela porta, ou fizer tal coisa, eu farei aquilo.
E às vezes Deus faz e a gente não se compromete com aquilo que a gente disse. Os caras estavam ali, querendo a vida eterna. Essa dureza de coração é impressionante. O ser humano, inclusive o cristão, aquela pessoa que anda com Jesus, tem a tendência a sair da graça e buscar o mérito pessoal, a força do braço. Veja o que Paulo diz para os irmãos que participavam na Galácia da igreja. Ele diz assim: gente, eu estou de cara, eu estou aqui parafraseando, tá? Eu admiro, eu fico admirado de ver que vocês estão abandonando tão rapidamente aquele Deus que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é evangelho. Então olha só o que eu estou dizendo, a gente quer as coisas de Deus, mas a gente tem dificuldade de querer só Deus e deixar que as coisas fluam na nossa vida ou aconteçam dentro de um processo diferente. Infelizmente, esse outro evangelho que Paulo estava combatendo dentro da igreja lá na Galácia, a gente já vê que esse problema é muito antigo, também ele continua sendo pregado, ensinado hoje. É um evangelho bem humanizado, onde as pessoas são mais importantes do que Deus, onde cada pessoa, de alguma forma, precisa ser exaltada, admirada, reconhecida e atendida, e não Deus. É um evangelho que tem muita troca, como eu falei. Se o Senhor fizer aquilo, eu faço aquilo outro. Se o Senhor me der isso, eu te darei aquilo outro. E a gente faz essas trocas. É um evangelho de muitas conquistas. Você tem que conquistar muita coisa para agradar a Deus, ou para se sentir um cristão de alta estirpe. Muitos méritos, por isso que as pessoas têm as estrelas gospel, as estrelas gospel, né? É um evangelho com muita regra, com muita lei, como aquele que tinha lá, entre os Gálatas. É um evangelho que não precisa de Cristo, porque quem busca esse outro evangelho se satisfaz com aquilo que esse outro evangelho oferece. E o que ele oferece? Ele oferece lei, ele oferece sacerdócio profissional, ele oferece templo, ele oferece dia santo e ele oferece tarefas para você ganhar o coração de Deus. Entretanto, isso não é o evangelho de Jesus, nem o evangelho que Paulo pregou, nem o evangelho verdadeiro. Isso chama-se religião, isso chama-se filosofia, isso chama-se seita, o nome que você queira dar. E a religião, as seitas e as filosofias, elas não são competentes, elas são incapazes de trazer vida às pessoas. Você pode morrer de estudar certas coisas sem perceber a simplicidade de Cristo, a presença de Cristo, o amor de Cristo na sua vida, ou eu também posso cometer esse problema. Eu posso virar doutor na Bíblia, ou em divindade, ou em missões, ou sei lá eu em quê, ministérios, e perder a beleza e a riqueza da relação com Cristo. É por isso que hoje existem muitas pessoas entrando e saindo nas denominações, nas religiões. Elas entram no budismo, pulam para o cristianismo, depois para o islamismo, para o taoísmo, para o shintoísmo, para o hinduísmo, vão em todas as ramificações de cada uma dessas religiões e de tantas outras mais. Porque, na verdade, essas pessoas não entraram numa comunhão real, num contato genuíno, pessoal, profundo e ao mesmo tempo simples, divino, com Deus e com Jesus. Elas entraram, como eu falei, num movimento, numa denominação, numa organização,
mas não entraram no corpo de Cristo. Elas participaram da instituição humana, mas só disso. Mas elas acabaram crendo em outro evangelho. Agora, preste atenção, Jesus veio justamente destruir as obras do diabo. Jesus veio destruir todo engano e toda mentira. E as religiões, por melhores que elas sejam, por melhores resultados que elas promovam na vida das pessoas, e promovem mesmo, de fato, elas são incapazes de trazer salvação ao ser humano. Quando a gente estudou sobre João 3,16, tocando corações, ou quando a gente às vezes compartilha com alguém de Jesus, a gente sempre fala, olha, não é pelas obras, não é pelo conhecimento, não são as religiões, isso é uma coisa básica. Mas a gente fala e repete, mas as pessoas ainda continuam buscando Deus através das religiões. E algumas pessoas que estão com Deus, muitas vezes trocam muito rapidamente o evangelho puro e simples pela religião dos homens. Agora note uma coisa, na religião, eles querem uma lei para seguir. Pode ver, todo religioso, ele parece que ele anda, a lupa dele é a lei. Ele fica buscando quem pisa na lei, quem erra alguma coisa da lei. Só que ele busca na vida do outro, né? Ele não tem aquele poder dessas câmeras de celular que faz a foto de selfie, né? Só faz a foto do outro. A religião põe as pessoas nessa carga de julgamento da vida do outro. E mesmo quando é para julgar nós mesmos, nós somos incapazes. Mas Jesus não oferece uma lei para salvar ninguém. Jesus diz o seguinte, venham a mim. Jesus diz o seguinte, aprendam de mim. Jesus diz o seguinte, se vocês quiserem essas coisas, mas não me quiserem, me amem, porque aqueles que me amam, eu, meu Pai, o Espírito de Deus, nós nos manifestaremos a Ele. Jesus oferece uma vida de relacionamento de amor, não uma vida de leis. Até porque quem ama, como Deus espera, cumpre a vontade de Deus, porque ama a Deus e ama a criação de Deus. Ama o seu próximo. Na religião, eles querem um sacerdote especial. O pastor Cleves falou sobre 1 Pedro 2,9, muito claro, não preciso parar e falar sobre isso, mas assim, eles querem alguém muito ungido, que é uma estrela para seguir, né? Uma pessoa brilhante para se escorar. Mas Jesus, que é o verdadeiro evangelho, diz o seguinte, como foi bem dito, entrou num relacionamento verdadeiro comigo, não existe sacerdote especial, nem sumo sacerdote, nem ungidão, existe sacerdotes. E aí ele diz assim, quem está comigo se torna sacerdote. Na religião, eles desejam um templo. Mas Jesus deseja uma família, deseja um corpo, uma casa para viver, onde ele pode se expressar. Na religião, as pessoas querem um dia especial. É o sábado que salva? É o domingo? Qual que é o dia que a igreja tem que se reunir? No sábado ou no domingo? Jesus diz o seguinte, eu quero um povo dedicado a mim todos os dias. Todos os dias são dias onde Deus precisa ser adorado e cultuado na nossa vida. Eu quero e busco um povo que me adore em espírito e em verdade. Que não precisa de um dia, de um prédio, de uma pessoa-chave, nem de uma lei para seguir. Eu quero um povo que me ame e que ame ao seu próximo, que é criação minha, como eu tenho amado. Quem se embrenhar ou se dedicar a fazer isso, vai estar fazendo muito mais ou vivendo muito melhor do que seguir, né, regras. Irmãos, a gente não precisa de nenhuma dessas coisas, nós podemos usá-las, ter contato com elas, estudá-las, podemos vir ter uma estrutura como essa,
Mas jamais achar que é aqui que Deus se manifesta e lá quando nós estamos na nossa casa, ou na costaneira, ou na praça da Bíblia, ou andando pela rua, no nosso escritório, Deus não está ali e ali não é um lugar santo. Nós não precisamos também suar a nossa camisa para mudar a nossa vida. Sabe, eu não sei com você, nem o nosso comportamento, mas as coisas mais difíceis, craquentas de serem mudadas na minha vida, eu lembro que elas foram mudadas quando eu não sabia muita coisa. Eu simplesmente estava apaixonado por Jesus. E coisas que escravizam pessoas deixaram de me manter dominado meio que de repente. Aí depois eu fui crescendo e fui, por tendência, a gente tem que estar lutando contra isso, não ser religioso. Tentando resolver algumas coisas na minha força. E não vai, não anda, não muda, não acontece. Então quem busca motivação em mudança pessoal por esforço próprio, ou por cumprimento de leis, ou de regras, ou qualquer coisa dessas que eu mencionei, tende a ficar frustrado. Consegue por um tempo, depois se frustra. Até porque às vezes busca de uma única forma, quando Deus quer libertá-lo, mudá-lo de uma maneira diferente. A religião tem o poder de engessar a mente da gente e o nosso comportamento. Deus enviou Jesus para nos libertar. Na verdade, a gente deveria estar focado em permitir que essa vida de Cristo, que existe dentro de cada um de nós, através do Espírito Santo, que essa vida fosse a força motriz e que nos movimentasse, e que gerasse na gente essa força para mudar, para confiar, para continuar. Como muitas vezes não é, as pessoas abandonam o caminho e mudam de religião. Nosso foco deveria não ser na mudança da nossa vida, mas no relacionamento com Jesus e com a igreja. A mudança sempre vai ser uma consequência, não uma causa ou um objetivo na nossa vida. Se você quer mudar e tudo que você quer mudar, então Jesus não tem mais a primazia no seu coração. Presta atenção. Mas é que eu quero mudar para ser igual a Ele. É verdade, Jesus quer que a gente se pareça com Ele, mas quem vai nos tornar parecido com Ele é Ele mesmo, em mim e em você. Então, eu não posso botar essa coisa como um objetivo na minha vida, eu vou mudar, porque às vezes eu vou tentar mudar muitas coisas e não vou mudar, e vai ser uma luta, e vai ser complicado, e eu vou me desmotivar, e o meu foco está errado, porque Paulo, o escritor de Hebreus, falou de uma forma muito clara, põe os olhos de vocês, e Provérbios fala nisso também, coloque os olhos de vocês em Jesus, o óculos é Jesus, a mente tem que estar em Cristo, é a pessoa de Jesus, é o Espírito de Deus. Só olhando para Jesus a gente se livra da religiosidade. Uma prova bíblica do Novo Testamento, ou duas, que é sempre lembrada quando a gente fala de tentar mudar, ou de religiosidade, ou coisas assim que muitas vezes quer impregnar a nossa vida, é a história de Nicodemos e a história do jovem rico. Não vou contar, só vou lembrar você. Esses camaradas, eles eram pessoas exemplares, boas, com uma boa religião, eram judeus, boa moral, conduta exemplar, aceitável. Alguém era capaz de olhar para eles e falar assim, ó, cara do bem, faz coisas boas, bom coração, boa atitude. Mas os dois, quando encontraram com a pessoa de Jesus, não com a lei, não com as regras, não com nada disso que eu já falei, ficou bem claro que as duas pessoas deixaram claro que elas eram perdidas, vazias, sem essência, buscando ainda a vida eterna. E Jesus, conversando com esses camaradas em João 5, ele repete
mais ou menos de uma forma diferente o que ele falou com aquele jovem rico e com Nicodemos. Com Nicodemos ele falou: Nicodemos, cara, você precisa nascer do alto, é uma nova vida, é um novo nascimento, não é isso que você viveu até hoje. Vai além disso. Isso é humano. Estou falando de uma coisa do alto, sobrenatural. Meu jovem, você é maravilhoso, só que o seu Deus, a sua segurança, a sua confiança é o dinheiro, é a sua riqueza. Você é um cara muito bom, mas enquanto isso for o seu Deus, você não pode entrar no reino. Então você quer entrar no reino? Mata esse falso Deus na sua vida, renuncia, vem me seguir, vem andar comigo. Ele também não quis. Há uma lição interessante aqui, que a gente não pode focar na gente. Presta atenção nisso. Se você viver a vida com Jesus focado em você, como eu sou, como eu me apareço, como preocupado demais com você, se eu ficar assim, preocupado demais comigo, eu vou me tornar uma pessoa religiosa. Aliás, isso já é uma preocupação religiosa. Por isso que Deus fala: tira o olho de você e olha para cima, para frente, para o alto, para mim. Há várias expressões. Olhe para o alto, está se referindo para você olhar para Deus. Olhe para Jesus, está claramente dizendo que você tem que olhar para Deus. Né? Olhe para frente, tira os olhos de você. Porque se você fica olhando para você e fica fazendo sempre só uma autoavaliação e tentando mudar o que você é por você mesmo, isso é religiosidade, isso acaba com a gente, isso é uma carga pesada que a gente não consegue carregar. E a gente ainda tem a tendência de jogar essa carga sobre o outro. E Jesus fala assim: olhe somente para mim. Isso é evangelho. Então a gente precisa abandonar a mania de querer mudar por nós mesmos. Porque mesmo que a gente se torne como um Nicodemos ou um jovem rico, um exemplo de pessoa aos olhos da sociedade ou dos religiosos, isso vai nos levar a uma frustração profunda. Porque não estamos olhando na direção certa. Jesus nos convida a Ele, a vivê-lo, a experimentá-lo, a segui-lo. É uma coisa com a pessoa de Jesus. Não é uma coisa fora de Jesus. O que está fora de Jesus, se não for por intermédio dele que a gente se conecte com aquilo, acaba se tornando uma religião. Vamos compreender uma coisa: a linguagem de Jesus não é uma linguagem apenas de mudança, mas é uma linguagem de novos inícios, ou de uma nova criação. Isso, gente, é muito sério, isso é muito profundo, porque a pessoa pode ter 40 anos de igreja, se ela não se tornou uma nova criação, se não existe o Espírito de Deus dentro dela, ela vai ficar frustrada com a religião, com a igreja, com a denominação, ela vai se frustrar. A linguagem de Jesus não é apenas de mudança. Como eu falei, a mudança não é causa nem objetivo, é consequência. Não é mudar apenas comportamento, não é mudar rituais, não é mudar apenas jeito de se vestir. É essencialmente convivência normal, natural, nada paranoica com o ser, com a pessoa de Jesus que vive em cada um de nós. E essa vida que Jesus nos dá por intermédio do Espírito Santo, nenhuma prática religiosa, por mais repetida e excelente que você se torne nela, vai poder dar a você. É uma vida que tem mais a ver com você estar com Jesus e nesse relacionamento com Jesus que acontece quando você está sozinho ou na cela com seus irmãos, ou acontece em vários lugares, como eu falei, o templo não é um lugar santo, pode acontecer em vários lugares, de qualquer forma. É essas experiências que, quando Jesus está com você, que você percebe Jesus e que você muda, que você deixa a coisa fluir, isso sim é vida. Quando você lembra que a cruz é o seu lugar permanente de viver, ou seja,
é Jesus, não eu vivendo. Quando você lembra da cruz, você lembra o quê? Eu tenho que morrer, não é eu. A coisa não é comigo, eu não tenho esse poder. Eu sei que eu não tenho esse poder de mudar nada em mim. É pela graça. Eu não tenho merecimento, eu não consigo. E se houve mudança é porque Ele a realizou. Óbvio que com o meu consentimento. Porque Deus não arromba nem manipula ninguém. Mas isso tem a ver, irmãos, com um relacionamento contínuo com Jesus. Vou tentar ilustrar isso. Estou caminhando mais uns poucos minutos, eu termino. De uma forma que talvez você consiga entender o que eu estou falando. Espero não ter sido muito repetitivo. Imagina que você está com o seu corpo. Você tem esse corpo que Deus te deu. Presta atenção nisso. Deus te deu um corpo. Esse corpo não foi dado para você por acaso, nem só porque Ele te deu um corpo especial. Você tem uma imagem, uma forma, uma expressão, um jeito especial. Deus, assombrosamente, diz a palavra, gerou, formou você dentro da sua mãe, com a participação do seu pai. E Ele te deu esse corpo para que você se relacionasse com Ele, mas com tudo que Ele criou. Senão você não perceberia nada do que Ele criou se você não tivesse um corpo. Mas imagina que esse corpo que Deus te deu está entrando em falência. Seus órgãos internos estão contaminados. Você adquiriu uma superbactéria, que é o que a gente vê acontecendo por aí, muito, né? Você está com o seu corpo agora com uma infecção generalizada. E você começa a se dar conta que você não respira muito bem, você não está se locomovendo muito bem, que algumas partes dentro de você dói, você não sabe aonde, as coisas estão piorando. As suas necessidades fisiológicas não estão acontecendo de uma forma natural, normal. A coisa está gradativamente se complicando. Esses órgãos estão sendo afetados e eles estão desacelerando, eles estão parando. E você vai percebendo que você está chegando no limiar da sua vida, na linha final. Você se dá conta que você está morrendo. Você é assistido por uma junta médica, todos doutores especializados num grande centro, com todos os recursos disponíveis que existem no planeta, mas a tua lâmpada se apaga. Você morre. E aí, nessa hora, depois que a sua lâmpada se apaga, uma pessoa que ao longo da vida inteira que você teve, vinha querendo caminhar com você, vem para mim, eu te quero, vem andar comigo, vem me conhecer, vem conhecer meu coração. Essa pessoa que te ama eternamente, que suportou todos os nãos, todas as trocas que eu e você pudéssemos ter feito, deixando Ele por alguma coisa, até mesmo por religiões. Ele entra nessa cena lá da UTI e Ele se transplanta em você. Ele entra dentro de você. Ele não compartilha com você alguns órgãos dele. Ele não dá para você o coração dele apenas. Ele entra dentro de você. Você estava morto. E você recebe essa pessoa chamada Jesus dentro de você. E naquele momento você volta. Naquele momento você volta. Só que você volta, e você volta com a consciência do que aconteceu. Sabe o que vai, dali para frente, suceder na sua vida? Você vai ser uma pessoa eternamente grata a Deus. E é mais ou menos isso que acontece na vida de alguém que nasce de novo. Você tem uma consciência que não tem nada a ver com você. É Ele. É um negócio que passou a existir. Por isso que não tem cabimento eu pensar numa reforma e nem numa religião. Porque religião e reforma e mudança de comportamento
não gera essa vida. E aí você tem consciência. Eu fico imaginando que as pessoas que receberam algum órgão de alguém ficam com aquele sentimento, puxa vida, o meu coração aqui é o coração de fulano, eu não sei se sabe, se não sabe, eu não conheço essas coisas, só vi filme sobre isso, mas a pessoa fica com uma gratidão, né? Puxa, se um dia eu estiver lá no céu, eu quero conhecer essa pessoa. A pessoa passa a ter um carinho especial pelos familiares, se é que pode conhecer ou se vier a conhecer. Agora você imagina então, quando você fecha os seus olhos, e você fala, meu Deus do céu, Filho de Deus, eu, Zé Ernesto, estava morto nos meus delitos e pecados, tentando ser alguém nesse mundo melhor. Tentei tanto que não aguentei e morri. E um dia, Jesus entrou dentro de mim. Não importa mais nada, irmãos. Nada mais importa. Lógico que eu vou viver, vou tentar viver, fazer as coisas boas, isso é normal. Mas assim, o importante é essa vida que está dentro de mim. Não são as coisas que eu faço, consigo fazer, eu deixo de fazer. É difícil às vezes a gente falar algumas coisas aqui em cima, porque às vezes a religiosidade da gente faz com que a gente ouça uma coisa que quem está dizendo não queria necessariamente dizer. Quando a gente fala assim, puxa, então você está dizendo que a gente não deve estudar a Bíblia, pastor? Óbvio que não, irmãos. O que eu estou dizendo é que se você estudar a Bíblia de cabo a rabo, você pode ouvir de Jesus que você está lá, olha, estudando tudo, certo, o livro é bom, eu que inspirei, é do meu espírito. Esse livro que você está lendo todos os dias no grego, no hebraico, fala de mim. Eu, Jesus, o livro remete a mim, não é o livro. Gente, é Jesus. Jesus já salvava antes de ter Bíblia. E dando esse presente maravilhoso para a gente, é óbvio que eu quero estudar, que eu quero ler, eu gosto. A gente gosta de fazer as coisas para quem a gente ama, mas é porque a gente ama, não é porque a gente faz achando que aquilo faz alguma coisa com a gente. Quanta gente que a gente admirava, que trocou Jesus, e o que a gente vem tentando dizer é, faça as coisas que precisam ser feitas, mas não perca Jesus. Jesus está dentro de você, irmão, a mudança não é uma linguagem mística, não. É uma linguagem real. A mudança é de dentro para fora, porque é Jesus que habita em mim, você que gera a verdadeira mudança. Eu queria chamar o pessoal da música. Fecha os teus olhos um pouco, vai. Me ajuda com um exercício. É só um exercício, não é nada de outro mundo. Uma vez eu tive uma professora que era doutora em educação da Nova Zelândia. É engraçado essas coisas. Às vezes a gente conhece pessoas que são doutores e a gente pensa que a pessoa vai trazer uma informação que é do além. E eu lembro que uma das primeiras coisas que ela fez com a gente, quando a gente estava numa sala de aula, foi falar assim, sai da sala de aula, vai aí fora, nessa grama aqui na frente, tem um tempo com Deus, não leva a Bíblia não, é você e Deus, vê se você enxerga Deus. E você sabe, a gente fica olhando, óbvio, com uma orientação dessa, você sai procurando, né, onde é que eu vou ver Deus? Aí você tenta ver Deus na grama, na florzinha, que tudo, de alguma forma, é criação dele. Não é ele, é criação dele. Não chama atenção para ele. Mas a gente tem dificuldade de lembrar disso. Que essa pessoa está dentro. Fecha os teus olhos. Não olha para mim, não. Baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos. Mesmo que eu estou falando, fica com os teus olhos fechados. Eu queria pedir que você fizesse
uma vez, duas. Uma respiração bem profunda. Faz uma. Puxa lá. Respira bem, enche o teu pulmão, teu peito com ar. Solta esse ar. Agora faz isso de novo, só que segura, você mesmo segura esse ar trancado aí dentro por 2, 3 segundos. Conta na tua cabeça. Enche bem o peito. Solta esse ar. Isso relaxa. Isso é só uma respiração. Se você fez com verdade, você percebe que seu cérebro se oxigena, que há um relaxar. Mas isso é uma respiração. Todo ser que respira tem essa respiração. O que eu estou tentando dizer é que você precisa descobrir o fôlego de vida que é o Espírito de Deus que habita dentro de você. Esse cara chamado Jesus disse assim: venham para mim. Vocês estão cansados, é muita carga, é carga que vocês colocam na vida de vocês, é carga que os religiosos colocam na vida de vocês, é carga que a religião, às vezes não são as pessoas, às vezes são as coisas, os conteúdos que a gente ingere, que nos pesaram, entraram dentro da gente, nos fizeram mal, não foram bem digeridos, porque não eram de Deus. Mas você precisa aprender a respirar, não fazer apenas uma técnica de relaxamento que ajuda a oxigenar o cérebro. Todo mundo que fica nervoso, eu estava viajando esses dias, a mulher, o avião dando muitas turbulências, o marido, meu amor, por favor, respira, 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 porque ela estava ansiosa, em pânico. Mas a gente não está aqui para falar de técnicas de salvamento físico, a gente está aqui para falar sobre uma pessoa chamada Jesus, que vive dentro de você, e respira dentro de você. Ouça o respirar de Deus. Agora diga assim comigo. Fala assim: eu fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. mas Cristo vive em mim. Porque para mim, O o viver viver é Cristo é Cristo e o morrer é lucro. Irmãos, Jesus é a sua vida. Receba dessa vida. O mais tem que ser fácil, tem que ser leve, porque se não for fácil, não for leve, não vem de Jesus. É carga humana, e nós não fomos criados para carregar essas cargas. Vamos acompanhar Jesus. Queria que você se colocasse de pé.